Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Para mim é sempre um momento de muita alegria poder estar aqui conversando com você sobre temas que podem fazer muita diferença no nosso dia a dia. Muito prazer em saber que o que a gente tem comentado aqui chega até você, levando sim o amor de Jesus e abençoando a sua vida. Obrigada pela sua companhia todos os dias aqui com a gente no Cabeça para Cima e também ao longo da nossa programação na Rede Boas Novas de televisão. Você já sabe, mas eu quero falar novamente, repetir todos os dias que nós não fazemos o que fazemos sozinhos. Nós temos a ajuda, nós temos o suporte de um exército de pessoas que nós chamamos de semeadores de boas novas, porque essas pessoas, elas entenderam a nossa missão. Elas sabem que a gente não está aqui para fazer simplesmente televisão, mas a gente está aqui para falar do amor de Jesus e levar esse amor até você. E é por isso que, entendendo a nossa missão, elas oram por nós, oram pela Boas Novas, elas semeiam aqui uma contribuição financeira do tamanho que elas podem fazer, mas seja qual for esse tamanho, é importante para a gente, nos ajuda a nos mantermos no ar 24 horas por dia. E você, já é um semeador? Se você ainda não é um semeador de boas novas, pensa no nosso propósito, na nossa missão. Se você busca atender o ID de Jesus, gostaríamos de contar com a sua visão, com o seu olhar e com a sua contribuição para nos ajudar a continuar aqui divulgando Jesus 24 horas por dia. Entra no nosso site, vê aí os nossos telefones e é muito fácil para que você possa se tornar um semeador e ajudar a gente a levar as boas novas de Cristo para todo o Brasil e também para todo mundo através da internet e da televisão. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês. Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre um tema da área de saúde. Nós vamos falar sobre uma doença que, na verdade, a gente pode chamar para ela de enjoada. Sabe o quê? É aquele tipo de doença que difícil de curar, difícil de tratar, difícil da gente suportar. Ela é pouco conhecida tanto da população quanto até da própria medicina, mas ela é mais comum do que a gente imagina. Nós vamos falar sobre a hidradenite. Você conhece? Sabe como cuidar dela? Então fica conosco, porque você vai entender e vai saber como enfrentar esse problema que é bastante sério e incômodo, porque além de causar problemas físicos, ela também pode impactar em problemas psicológicos e de uma forma muito incômoda. Vem com a gente, começamos com o nosso informativo. A hidradenite supurativa, também conhecida como acne inversa, é uma doença inflamatória crônica da pele bastante dolorosa. Geralmente se manifesta na região das axilas, virilha, nádegas e mamas. Normalmente a doença aparece durante a puberdade ou no início da vida adulta, com tendência de piora dos sintomas ao longo dos anos. A sua incidência diminui por volta dos 55 anos de idade. A hidradenite atinge cerca de 1% da população global, podendo este dado ser variável em 3 regiões. É isso aí, queridos. Vocês viram o nosso informativo, ele já traz informações preciosas para a gente. A gente hoje vai conversar sobre essa doença chamada hidradenite. Você já ouviu falar sobre ela? Provavelmente sim, só que de repente não com esse nome, não identificado dessa forma. Talvez você seja uma das pessoas que tem hidradenite e ainda nem sabe que é disso que a gente está falando. De fato, uma doença incômoda e que a gente precisa conhecer e aprender mais sobre ela. Para falar sobre o tema, especialistas que nos ajudarão a entender com profundidade. Tenho aqui prazer de receber a Sandra Maranhão, ela que é dermatologista e também ginecologista. Muito obrigada por estar aqui, doutora. Né? Essa doença é assim mesmo, uma doença que é pouco conhecida. Pouco conhecida do público em geral, até da classe médica. Ela é caracterizada por um processo infeccioso supurativo. Tá, isso aí. A gente vai já entrar, né? Esse primeiro momento, assim, um pouquinho de entender, porque via de regra, quando a gente comenta, as pessoas não sabem o que é hidradenite. O que é isso? Ninguém sabe o que é. Né? E tem muito dermatologista que também esbarra um pouco nela. Tem que ser especialista, né? Exatamente. Tem que ser porque tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras dermatoses. Perfeito. Vamos já entender mais. Aí sim, eu quero que você conte tudo pra gente, tá bom? E aí também, para falar sobre o tema, porque é de fundamental importância nesse tema,
temos aqui o Dr. André Neri, ele que é cirurgião plástico e também ele faz cirurgia reparadora e cirurgia estética. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço o convite, Celeste. Vamos falar um pouquinho de hidradenites e explicar um pouco para a população aí. Isso aí, né? Eu tenho uma dúvida, até já disse, vou fazer o teaser de novo. Tenho a maior curiosidade se a cirurgia realmente resolve, né, o problema da hidradenite. Mas você conta já pra gente, tá bom? Completa o nosso time de hoje a Clara Fonseca. Clara é nutricionista funcional. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. E a gente começa a ver que nutrição está metida com tudo aí, né? Sim, a gente vai falar sobre um tema, tá lá a nutrição. Tá lá a nutrição. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente pode sempre, em conjunto com os outros profissionais, poder fechar aí o tratamento, né, e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos entrar no detalhe do que é essa história da hidradenite, né? O que é isso? Celeste, a hidradenite é caracterizada por um processo inflamatório, crônico, recidivante, com componente bacteriano que ele obstrui, tá, as glândulas sudoríparas, tá, que são responsáveis pela eliminação do suor. Tá? Tem uma predisposição genética, tá? E acontece muito durante a puberdade, tá? Quando o indivíduo, principalmente mais do sexo feminino, atinge a puberdade, pela explosão dos esteroides sexuais, tá? Pelos hormônios. Vem cá, por que mulher é sempre a preferida pelas doenças? Em que negócio é esse? Por quê, hein? Mulher sempre assim, ó, preferencialmente, especialmente, particularmente as mulheres. Acontece também atinge os meninos, né? Mas a incidência é maior nas meninas. Nas meninas. E tem vários caracteres, tá? É ligado, tá? À obesidade, isso que é muito importante até, que a Clara vai falar, tá? Ligada muito à obesidade, ao diabetes, à baixa imunidade, é o que a gente chama de status imunológico, tá? Doença, às vezes, relacionada a doenças autoimunes, tanto é que estão vindo agora novos tratamentos com biológicos, que vai ser falado adiante. Perfeito. Tá? E estresse psicológico, tá? Porque é muito ligado à baixa, como eu falei, à baixa de imunidade, depressão, que a gente tem que observar muito o comportamento do jovem, tá? Ser sempre examinado pelos pais em casa, ir ao médico, tá? Porque como baixa essa imunidade, pode levar à depressão, tá? Baixa de autoestima, ao bullying no colégio, que hoje é comum, tá? Em alguns casos mais severos, tendência ao suicídio. Perfeito. Então, como a acne do jovem. Então, a gente tem que estar muito ser observador em casa, os pais, os professores no colégio e qualquer coisa, a própria criança, mãe, olha, o que está acontecendo isso comigo? Estou com essa lesão, sabe? Você tem que estar muito informado e atento. Perfeito. É mais própria da puberdade, mas ela pode aparecer em qualquer fase da vida? Em qualquer fase da vida. Normalmente, né, muitas pessoas nem sabem que tem hidradenite, né? Descobre como? É uma pessoa que tem, às vezes, muito furúnculo na axila, furúnculo na região inguinal. Teve um ano teve um, no outro ano teve outro, no outro ano teve outro, vai na emergência, drena. Acha que é só um pelo encravado, só que isso não cura. E todo ano vai tendo 1, 2, 3, 4. Isso aí é hidradenite, que é uma inflamação crônica constante recidivante. Recidivante que ocorre várias vezes, tá? E é crônica, que ela é uma doença que vai cronificar, ela vai ter um tempo de duração maior do que uma doença aguda, que você faz o antibiótico, melhora. Mas ela pode ser curada? A hidradenite não tem cura, tá? Isso aí é uma coisa importante. Ela pode ter controle. Controle, tá? Né? E tem diversos tipos até vamos falar de tratamento e tal, para você controlar. E aí fala assim, tem cura para hidradenite? Não. Tá? Uau, é uma notícia interessante, né? Não tem cura, mas é isso. Eu acho que mais importante, muitas vezes, do que a gente simplesmente considerar a questão da cura, é a gente entender que precisa de tratamento, acompanhamento constante e ir fazendo aí as medidas, né? Que a gente vai já querer entender quais são medidas preventivas ou as medidas de tratamento mesmo dessa questão. Obesidade sendo um dos fatores da hidradenite. Sim, porque normalmente na obesidade a pessoa está consumindo alimentos refinados em grande quantidade, que é uma das coisas que também piora a inflamação da hidradenite.
consumo de leites e derivados em excesso, que é outro fator também que piora a inflamação da hidradeniite. O consumo do glúten, né, que vai estar nas farinhas refinadas de trigo, também tem piora da hidradeniite. E normalmente quando o paciente está obeso também tem deficiência de vitaminas e minerais. A vitamina D tem uns estudos bem interessantes com melhora da hidradeniite, porque melhora o sistema imunológico. Então acaba sendo uma coisa bem relacionada à outra. Você já falou que hidradeniite pode aparecer nas axilas? É região que mais acometidas, tá? Região cavo-axilar, pode ser nem tanto comum no couro cabeludo, que a gente chama de perifoliculite de couro cabeludo, na região intermamária, tá? Região inguinal, que é muito comum também, depois do cavo axilar, e região anogenital. São os lugares mais comuns. Mas como falou o André e a Clara, a gente tem uma luz no fundo do túnel. Vai vir muita coisa, a alimentação é importantíssima, como ela falou, a retirada do leite, do glúten. Gente, a história hoje em dia da medicina está mudando muito. Graças a Deus, muitas pesquisas. E tem uma luz no túnel para esses pacientes, que não tinha há décadas atrás. Perfeito. O André estava falando, né? As pessoas confundem muito com o furúnculo, por exemplo, né? Mas como distinguir se a gente está falando da hidradeniite ou se a gente está falando de furúnculo? Dá para distinguir? Tem alguma coisa mais marcante? É importante, né? Às vezes o paciente ele tem com qualquer doença, é procurar um profissional adequado para poder fazer o tratamento, né? Porque às vezes a pessoa tem um furúnculo, vai na emergência, drena, deixa por isso mesmo e não procura saber o que é, né? Achar, não, foi um pelo cravado, melhorou, mas o paciente começa a ter infecções recorrentes. Aí, o primeiro profissional que esse paciente vai procurar é o dermatologista, tá? O dermatologista, ele é especializado nisso, em relação a fazer diagnóstico e tudo mais. Esse vai ser o primeiro profissional que quem tem hidradeniite vai procurar. E depois, caso não consiga, fez diversos tratamentos, não consiga, aí sim vai acabar caindo na mão do cirurgião. Plástico, para resolver a linha final. A gente acaba que o cirurgião plástico, ele é mais ou menos o fim da linha do paciente. Os pacientes que chegam lá são pacientes já com casos já dramáticos, com muitas sequelas já da hidradeniite e às vezes a gente precisa fazer umas cirurgias extensas para poder ter uma melhora e um controle da doença. Entendeu? Poder chegar lá, né? Eu vou deixar de propósito aí esse teaser, né? Esse gap aí nessa informação, porque você está falando, o fim da linha, ele já está muito cheio de problema, procura o cirurgião plástico para resolver, mas até antes disso, né? A cirurgia ela pode curar efetivamente o problema original ou ele vai resolver a questão mais estética? Não, olha só, essa cirurgia não é uma cirurgia estética, né? É uma patologia que você vai fazer uma cirurgia reparadora, né? Então, o que acontece? Às vezes estoura tem só um orifício de dreno, né? Vamos dizer assim, que toda hora, no mesmo ponto, faz aquele abscesso na axila do doente. Aí você tem que fazer a remoção daquela glândula ali. Então, você vai fazer uma remoção daquilo ali, um tratamento específico pequeno. Às vezes, ele tem várias glândulas, né, que dão problemas. Então, às vezes, o tratamento já é maior. Às vezes, você tem que ressecar todo o oco axilar, fazer uma cirurgia mais extensa. Mas você pode consertar aqui nessa axila, mas nada você fala assim, não vai ter mais nenhum lugar. Não, ele pode ter na axila, pode ter na virilha, pode ter no glúteo, pode ter em vários lugares. E a pessoa, quando ela tem a hidradeniite num local, por exemplo, ela tem na axila, essa doença, ela pode... fez a cirurgia, operou e tal, aí ela pode aparecer em outro lugar? Tipo assim, pode. Ela não aparece mais ali, mas pode aparecer em outro lugar? Tem uma predisposição genética, e como eu falei, e tem um caráter autoimune, e tem um caráter da alimentação. Sabe, mas tudo concatenado. É a história do paciente. Isso é muito importante, todo médico conversar com o paciente, fazer uma boa anamnese, todo profissional de saúde. Que numa boa anamnese, você colhe, sim, 70% do diagnóstico. E o exame físico, para complementar. Claro, é exatamente como ele falou, existe o diagnóstico diferencial, porque ele chega no pronto-socorro, não, é um abscesso, pronto, é um furúnculo.
Pode não ser um furúnculo, pode não ser abscesso, não ser cisto sebáceo, é uma hidradenite. Aí tem que ser examinado por um especialista para dar o diagnóstico correto e tratar, na medida do possível, adequadamente. E como eu falei, hoje a gente está muito adiantado, graças a Deus, e com a equipe multidisciplinar. Perfeito. Tá? Com dermatologista, com cirurgião e com alimentação, como a Clara está falando, que é fundamental. Porque eu sempre falo, nós somos o que nós nos alimentamos, nós pensamos e respiramos. É isso aí, é isso aí. É legal, ó, você já está acrescentando aí uma coisa interessante, mas que faz todo sentido. E a gente tem falado muito isso aqui no Cabeça para Cima. A gente tem um ditado popular que diz que a gente é o que a gente come. Com certeza. Né? Com certeza. E agora ela está dizendo que a gente é o que a gente come, mas é o que a gente pensa também. A gente pensa, né? E o que a gente respira. Né? O meio ambiente, ecologia ambiental. Aí. Por isso que a gente fala tanto em sustentabilidade, tantas coisas dessa ordem, né? E você não pode esquecer disso. A gente é o que a gente come, o que a gente pensa e o que a gente respira. Se a gente começar a prestar atenção para toda essa questão, com certeza a gente vai ter resultados muito melhores, né? Eu quando ainda eu queria... falo da parte mental, é a parte também da religiosidade. Eu acho que é da religiosidade que é super importante. Eu acho que é realmente aquilo da gente buscar encher a mente da gente de coisas positivas que nos ajudam a alavancar na vida, né? a olhar com entusiasmo, a olhar com desafio, a caminhar, não é? Que pensamentos de ousadia, de coragem, a Bíblia diz isso para a gente, né? Que não, o Senhor diz para a gente, eu não dei para vocês espírito de covardia, não, eu dei espírito de coragem, vão à luta, né? Não tem medo, enfrentar. Não tenham medo, isso mesmo. Então, os pensamentos da gente, eles são muito importantes no nosso mover de vida, né? No nosso mover de vida. Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu quero voltar ainda falando sobre causas da hidradenite, né? Logo no início, ainda sobre causas, porque vocês falaram que tem essa questão da possibilidade da genética, não é? A gente já falou da alimentação, portanto, da questão da obesidade também. E eu queria saber se coisas como hidratantes, como depilação, etc., também podem ser agentes provocadores, etc., dessa doença que é bem chatinha mesmo, né? E eu vou mostrar para vocês fotos, para vocês começarem a identificar um pouco e ver como ela é incômoda. Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, você já conhecia a hidradenite, que está nos acompanhando agora? Já tinha ouvido falar dessa doença? Uma doença enjoadinha, viu? Muito enjoada. E por isso mesmo que a gente está trazendo aqui profissionais para nos chamar a atenção e nos ajudar a perceber, né, quando essa doença realmente acontece, né? A gente já viu aqui, uma vez aparecendo, ela não tem cura, vai requerer tratamento para o resto da vida e é importante que a gente tenha atenção para isso. Começando por aqui, além da questão que a gente já falou, né, da alimentação, obesidade, questões como isso de depilação, uso de desodorantes específicos, antitranspirantes, eles podem provocar a hidradenite? Podem agravar. Pode agravar essa susceptibilidade que o paciente tem. Roupas justas, dia inteiro de calça jeans, trabalhando, tá? Uso de desodorantes, tá? Antiperspirantes, tá? Que obstrui o ducto, tá? Da glândula sudorípara, tá? Isso aí, com certeza. Com certeza. Uso de giletes, tá? Por exemplo, gilete descartável. Você usa uma vez para você fazer a depilação, joga fora. Não é ficar aquela gilete contaminada dias e dias e dias no banheiro. Não pode. Usou, fez a depilação, até para barba, o que for, você joga fora. Tá? Por isso que o nome é descartável. Usou, jogou fora. Tá? Infecção secundária. Várias causas também, vários casos você vai ver. Infecção, porque é uma infecção bacteriana. É consequência também, como eu falei, obstrução da glândula sudorípara com uma infecção secundária posterior, por gram-positivo. Próprios da pele, estafilococos, aureus, streptococos, tá? Então, é uma doença de pele, tá? Pode ser também por fatores contaminantes. Tá? Depilação, por exemplo, dependendo da clínica, que não tiver uma asepsia correta,
infecção secundária, porque é uma lesão de continuidade. Na hora que você faz aquela depilação, você retira as células, tá? E ali uma infecção secundária tranquilamente por uma bactéria gram-positiva. Ela pode ser confundida com a acne? Pode ser sim. Ela tem a hidradeniite, ela tem várias formas, né? Tem pessoas que às vezes têm vários cistos sebáceos, são tumores de pele, como se fossem cravos, e na verdade não é cravo, é hidradeniite, entendeu? A hidradeniite ela acomete tanto a glândula sudorípara e também pode acometer também o folículo piloso. Exatamente. Também, entendeu? Então, e ela Traduz pra gente folículo piloso. O pelo, né? Pelo. Ela pode... E aí pode ser na barba, pode ser na cabeça, tanto as glândulas do pode suor, né? Então, as áreas normalmente onde acomete mais é da glândula do suor, onde é a axila, na virilha, no glúteo, onde sua, pode acometer e faz várias infecções, tá? Não é que a Gillette, desodorante, causa hidradeniite, não vai ficar todo mundo sem usar desodorante, não é isso não. Quem tem predisposição a ter a doença e já tem hidradeniite, realmente não pode usar esses métodos. Às vezes tem que lavar com álcool só para poder diminuir a flora ali para não dar infecção secundária associada, entendeu? Tá certo. Vamos mostrar um pouquinho das fotos. A gente tem aí, acho que 3 fotos que nos ajudam a ter percepção um pouco da gravidade dessa doença. Olha só. Essa daí, uma da axila, né? Essa aí provavelmente já teve mais de um. Com certeza. Você vê que tem várias cicatrizes ali. Ela não tem... Aí começa como? Com um abscesso na axila, né? O paciente, estou com um abscesso. Aí vai lá na emergência, drena o abscesso, acho que melhorou. Só que aí depois de um mês tem outro, depois no outro mês tem outro. Quando você tem múltiplas recorrências, né, de abscesso, você tem que ir no dermatologista para poder investigar para hidradeniite. Provavelmente você tem hidradeniite. Entendeu? E tem vários graus. Tem um grau. Não vou dar aula disso aí, claro. Mas tem um grau inicial, que às vezes é só um orifício, que fica toda hora inflamando, e às vezes tem vários. Né? Tem mais foto? Olha, região torácica, intermamária. Mesma coisa, é aquela coisa que eu falei do cisto. Tem gente que às vezes tem um cistozinho, um cravo inflamado, tô com pelo encravado. Aí tem várias recorrências, às vezes não é pelo encravado, é hidradeniite, entendeu? Então, é uma doença muito subdiagnosticada. Olha aqui, muito inestética, né? Que loucura. Que loucura. E é o que acontece, né? A gente está conversando com a Sandra nos bastidores. É um paciente que fica marginalizado. Pois é, por isso que quando eu falei na questão da cirurgia estética, porque a gente fica imaginando, né, uma pessoa que tenha já um estado desse, extremamente incômodo, a gente pensa, cirurgião plástico, ele vai corrigir esse pedaço. Mas, na verdade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo mais profundo, vai tratar a glândula. O tratamento, um exemplo, nessa lesão, o tratamento é retirar toda a pele da axila. E profundamente as glândulas. Então, se você não fizer nada com o cirurgião plástico, você vai tirar, vai ficar um buraco ali. Então, aí você tem que fazer enxerto, rodar retalho, tirar músculo das costas, botar ali no lugar. Aí vem a reparadora, né? Que é a cirurgia reparadora. Não é uma cirurgia estética. Não, vou fazer uma plástica. Não é isso. É algo de tratamento mais agressivo mesmo, para poder ter a correção. Mas, É que os médicos, assim, quando a gente fala estética, né, leva logo aquela questão de aperfeiçoamento da beleza, a beleza disso, não é. daquilo, Aí é e não tem nada a ver, né? Embora tenha a ver com o visual, mas a gente não está falando de funcionalidade. Aquela retração, desesperador. Verdade. Clara, deixa eu falar aqui um pouquinho com a Clara, só para entender uma questão. Porque a gente só vai perceber, ou de repente a pessoa que tem a hidradeniite só vai perceber no momento que começarem a surgir os problemas. Uma alimentação pode atuar de forma preventiva e até, por exemplo, evitar o aparecimento, evitar, mesmo que a pessoa já tenha uma predisposição, evitar que ela os alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, eles ajudam nisso, né? Então, assim, ter uma alimentação que não seja rica em alimentos refinados, açúcar, bolo, chocolate, pão branco, isso tudo vai evitar que esteja esse aumento de insulina que vai proporcionar diabetes ou obesidade.
e, consequentemente, acaba ajudando também na prevenção, pelo menos como é uma questão genética muitas vezes, né? Pelo menos dá uma equilibrada aí, né? Agora, se a pessoa até não cuidou disso antes e tal, no momento que ela começa a ter, né, o problema, começa a ter os tumores, pode chamar de tumor? Pode chamar de não? Cistos. Cistos, abscessos, infecção começa secundária. a ter esse tipo de problema. A alimentação, ela pode ajudar na sim. correção, ela pode efetivamente... Os casos que eu tenho no consultório, a gente conseguiu reduzir a inflamação, principalmente com mudança de alimentação em questão de refinado para integral, melhorar a qualidade de frutas, legumes e verduras na alimentação. Muitas vezes a suplementação acaba sendo necessária, porque a gente observa que os pacientes têm uma deficiência de vitaminas e minerais, até por conta também que a gente vai tirar o leite, os seus derivados e o glúten, e aí a gente melhora também a absorção intestinal dessas vitaminas, né? Muitas vezes a gente entra com o uso de probiótico, que são as bactérias benéficas do intestino, para a gente reforçar o sistema imunológico do paciente. Você já estava falando, tem mais de um tipo, né? Tem mais ou de um tipo ou de ela pode, né? Classificação, né? Classificação. Como é que é isso? Que você tem hidradenites, pode ser dividido de grau 1 até 4, entendeu? O grau 4 são aquelas fotos que foram mostradas com múltiplos abscessos, entendeu? Que o tratamento é cirúrgico, entendeu? O paciente não vai fugir do tratamento cirúrgico para poder melhorar, porque não vai resolver. E o grau 1, que às vezes é um abscesso, uma única lesão, que você pode, às vezes, controlar com as medidas paliativas em relação ao uso de desodorantes, a dieta e tudo mais. Essa é uma doença que ela tem que ser um paciente, que ele é multidisciplinar, né? Não adianta ele ir só em um profissional, ele tem que ter uma série de profissionais para poder dar conta do tratamento dele, porque tem que, não só a dieta, o tabagismo é muito ligado à hidradenitis, então estudos mostram que parando o tabagismo melhora as crises em relação à inflamação, redução do peso, porque também tem a ver também em relação a você roçar uma pele na outra, você predispõe a ter lesão. Então, o paciente muito obeso, ele não consegue a roupa mais justa, então você não consegue ter e você diminuindo o peso melhora também. E também a parte da imunidade também, porque até mesmo os tratamentos novos para a hidradenitis, o principal tratamento que tem sido o melhor resultado é o uso de biológicos, que são imunomoduladores, são medicações que é usada por reumatismo, são agora usadas para hidradenitis. É o último estudo que tem até a medicação que já está até liberada, já pela Anvisa liberou agora em 2015, que mostra uma melhora absurda nesses casos de hidradenitis. Vai mudar o curso da doença para quem tem. Que é o uso do adalimumab, que é a medicação é o Humira. Então, você faz o uso da medicação, você consegue não ter mais... Você consegue ter uma remissão das inflamações e, a partir do momento que você tem a remissão das inflamações, você consegue operar com tranquilidade e tirar todo o mal, entendeu? E já está liberado esse medicamento? Já está liberado já pela Anvisa e até na bula da medicação tem lá, a indicação é para hidradenitis. É o único remédio que é específico para hidradenitis. Só que o tratamento biológico é um medicamento caro. Então, ainda está em relação para o plano usar, o SUS usar, ainda está questões, como liberou em 2015, ainda está recente. Mas vai mudar muito e até esse paciente que às vezes não era tratado, ou então o pessoal não gostava de tratar porque muito abscesso, né? Então você quer... É incômodo, absolutamente incômodo, né? Sandra, você estava falando até da questão psicológica, né? E que é um fato. Comenta pra gente um pouquinho esses impactos psicológicos. Por que eles acontecem? Quais são os principais incômodos, além dessa questão do visual, mas
Que outros impactos a gente tem? O jovem, né, principalmente nos dias de hoje, né, é tudo muito visual. Você imagina um jovem com 12, uma menina, um menino de 12, 13, 15 anos, começando a sua vida social, sua vida sexual e com esse estigma, com essa cicatriz, com odor, porque a maioria dessas lesões, elas têm uma infecção secundária, tem um material purulento que tem que ser colhido para cultura, antibiograma, fazer antibiótico de acordo, tá, com o resultado do antibiograma. Você imagina você se relacionar com odor fétido, até socialmente. A criança, sabe, o adolescente, já começa a ficar estigmatizado. Aí, como eu falei, começa a sofrer o bullying, sabe? E olha lá aquela criança, olha ali um coleguinha. Fedorento. Sabe? Fedorento. E ele faz higiene, coitado, tá? Mas acontece em relação a isso. Então, você tem que estar muito atento com essas crianças, com esses adolescentes, tá? Você procurar logo uma equipe multidisciplinar, que é o tempo todo que a gente está falando, tá? Em relação ao dermatologista, dependendo da drenagem com cirurgião plástico, a alimentação, que é importantíssima, os fatores predisponentes, tá? Como a obesidade, o diabetes, ganho de peso, as roupas inadequadas. Outra coisa que eu esqueci de falar, uso de talco. As pessoas ainda têm muita, assim, o uso de talco. Vou usar um talquinho. Obstrui a glândula apócrina, a glândula sudorípara. É uma causa também de hidradrenite, tá? São os desodorantes, são os talcos, são as substâncias inadequadas, como eu falei, o uso de gilete, a falta de higienização. O jovem, ele chega no chuveiro, lá, tá pronto. Não, você tem que usar substância de antissético, de preferência sabonete líquido e não em barra. Aquele em barra, todo mundo usa, a família inteira. Se tiver contaminado, passa de um indivíduo para outro. Então, é individual, é o sabonete líquido. Pega a sua porção e faz a sua higiene, tá? De preferência até com hexaclorofeno, tá? Se quiser, você pode usar substâncias, toma soluções salinas, água boricada, permanganato de potássio, que tem um efeito antisséptico, bactericida. Claro que na proporção adequada, de 1 para 40 mil, tá? Então, são coisas, e o importante, descolonizar o ambiente. Como é que é feito isso? Como eu falei, com permanganato, solução salina, higiene com hexaclorofeno e com antibiótico tópico, que eu gosto muito, clindamicina. Você usar, descolonizar a área, tá? Você aplicar uma substância, aplicar o antibiótico tópico, clindamicina, em gel, em solução cremosa, de 2 a 3 vezes por dia. Você melhora muito a recidiva. Tá? Eu estava lendo que muitas vezes até o tratamento com pessoas que, por exemplo, têm a hidradenite, é possível ter no ânus, né? E que muitas vezes o tratamento requer colostomia. O que acontece? Às vezes você tem muitas fístulas, né? E não, o que é fístula? Fístula é um caminho, né, que forma. Por exemplo, você tem um abscesso, aqui tem outro, e aqui forma um caminho entre o abscesso e o outro. Então, fica, quando um resolve, o outro está inflamado. Quando inflama, está aqui. E no ânus, que tem glândula sudorípara lá também, pode fazer fístula também para a região, para o próprio colo, né, onde saem as fezes. Então, você vai ter uma infecção muito grande. E outra coisa também tem a diagnóstico diferencial também. O que é diagnóstico diferencial? Outras doenças que podem causar. Tem doença de Crohn, tem várias doenças que causam essas fístulas também. Então, tudo é... Por isso que a gente fala, é um paciente que é um paciente multidisciplinar, né? Então, se você tem inflamações, para o pessoal de casa entender, né? Se tiver inflamações recorrentes em axila, virilha, como se fosse um pelo cravado toda hora, pode ser hidradrenite. Então, é bom ir no dermatologista dar uma olhada, será que é? Será que não é? Porque depois de um tempo fica pior. Em relação à parte de debilitação, né? Você tem um abscesso na axila, você tem dor, você não consegue, tem inflamação, você não consegue nem trabalhar, você não consegue levantar o braço às vezes. Então, você deixa de ir para o trabalho, deixa de ir... Aí o patrão acha que está fazendo corpo mole e não é, está tendo infecção, entendeu? Então, você... Eu já preciso ir para o nosso intervalo, vou de novo dar uma paradinha, a gente volta para continuar falando aí dessa questão dos impactos, vamos voltar a falar um pouquinho da alimentação também e ainda da questão dos tratamentos, né, da hidradenite, como caminhar para uma superação pessoal e
né, evitar que o problema se agrave de uma forma mais significativa. Também um pouco de impactos para homens e para mulheres, né? Uma mulher que tem hidradenite, ela pode continuar tomando, por exemplo, anticoncepcional? Vamos ver, depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. É ou não é uma doença enjoada, né? Mas importante é sempre, né? O conhecimento, ele é fundamental. Quando a gente sabe do que a gente está, com o que a gente está lidando, sempre fica mais fácil, né? Da gente poder tratar e da gente poder caminhar. E eu acho que isso é que é importante. Por isso que a gente está aqui falando sobre essa doença, né? Porque muita gente tem e não sabe nem que tem. Por exemplo, você já falou a questão da diferença da hidradenite, do furúnculo, e a diferença dela para foliculite? Então, é parecido, né? Vamos dizer assim, mas o que acontece? Se você tiver uma hidradenite, né, você tem, além dos abscessos, você tem as fístulas associadas, que isso é o caminho entre um e o outro. Normalmente a foliculite é só de um pelo e fica ali retido naquele pelo. Você faz o tratamento com antibiótico ou então só cuidados locais, melhor. O importante, o que é? Estou com o pelo encravado. Não é, vamos passar um monte de coisa. Não, tem que ir no dermatologista, tem que ir no profissional. Para saber, porque o profissional vai bater o olho e falar, não, isso não é foliculite, isso é hidradenite. Entendeu? Então, é importante, vou fazer até essas medidas que a doutora Sandra passou, importantíssimas. Só que tem que ser prescrito pelo profissional, pelo especialista. Não adianta você chegar, vou fazer na minha cabeça aqui, tratar aqui que vai dar certo. Não vai. E a tendência é piorar, entendeu? Então, para não chegar naqueles casos mais graves, e mesmo às vezes tem paciente com tratamento chega naqueles casos mais graves. Então é importante, a alimentação é importantíssima, são vários fatores, mas o importante é saber que tem, né? Perfeito. Eu acho que a principal questão é a gente poder identificar, poder distinguir e aí sim começar a buscar, né, os especialistas. O pessoal está perguntando se frutos do mar pode provocar o surgimento da hidradenite. O frutos do mar, especificamente, não. Só se você tiver, assim, uma intolerância aos frutos do mar, porque aí já vai afetar o sistema imunológico e aí vai acabar agravando a questão. Mas se você não tiver nada com frutos do mar, nunca... É porque normalmente o fruto do mar tem a questão do iodo também, né? Que não influenciaria, não. Nesse caso específico, não. Não. Nesse caso, não. Não para esse caso Nem específico. Eu digo que às vezes, um fator de muita intolerância, né? Sim. Se a pessoa tiver intolerância, sim. Aí, mas aí acaba, a pessoa nem consome mesmo, né? Então, não seria um... Complementando a Clara, achei interessante, realmente existem os laboratórios aqui no Rio e São Paulo de teste de alergia alimentar, tá? Para leite, derivados, caseína, frutos do mar, até o tipo de peixe, robalo, linguado, viola. Isso é muito interessante. Quando falamos em relação aos frutos do mar, se você fizer esse teste de alergia alimentar, são de 221 alimentos IgG específico. Como eu falei, aqui no Rio de Janeiro tem em São Paulo. Quase todos os laboratórios fazem. Quase todos os laboratórios fazem. Não vou citar laboratórios, nome de laboratório. Mas eu acho muito interessante. Tá? Aí, fica a dica para vocês. Gente, vamos lá. Algumas perguntas que tem aqui de telespectador. Primeiro, o SUS, ele dá suporte ao tratamento da hidradenite? A gente já sabe que, às vezes, medicamentos mais modernos, etc. Talvez essa cirurgia reparadora, isso pode ser feito pelo SUS? Olha só, o SUS, ele tem todo o hospital universitário ou onde tem residência de cirurgia plástica, né, e residência de dermatologia, tem os serviços, sim, de dermatologia e também tem o serviço de cirurgia plástica. Então, e o SUS, normalmente, esses pacientes podem sim procurar
Ou se, não tenho dinheiro, pode ir procurar, sim. Provavelmente vai procurar primeiro um ambulatório de dermatologia, tá, para tratamento, e conforme for, ele vai encaminhar ao ambulatório de cirurgia plástica do próprio hospital. Então, ele tem tratamento, até mesmo o uso dos biológicos, que conforme for, dependendo do grau, ele vai prescrever essa medicação, que é a única medicação que tem dado diferença na doença, tem causado um impacto importante, e o próprio SUS vai custear o tratamento do paciente. E até mesmo porque é um paciente multidisciplinar, precisa mesmo de, até dependendo no hospital universitário, você tem como você ter uma troca, esse paciente é melhor acolhido, entendeu? Ali já tem, né, o multiatendimento, os outros profissionais que vão poder. Até mesmo também, quem tem plano de saúde e tal, falou de cirurgia plástica, é uma cirurgia plástica reparadora. Então, quem tem plano de saúde, ele vai ter direito ao tratamento, tanto na parte de cirurgia, de enxerto, de retalho. Isso, quem tem um plano de saúde, só procurar um profissional, um cirurgião plástico do plano de saúde e um dermatologista do plano de saúde para poder fazer o tratamento. Então, não tem dinheiro para ir no cirurgião plástico. Não é isso. É a cirurgia reparadora. A gente não está falando, é por isso até que você chamou a atenção de que não tem nada a ver com estética, né? Porque a estética tem um monte de limitações, mas quando a gente está falando de tratamento, de reparação, de saúde de verdade, aí a história é outra, a história é diferente, aí a gente já entendeu que o SUS dá cobertura a isso e os planos de saúde necessariamente têm que também atender a isso, né? Ainda pergunta de telespectador, a questão de esfoliação. Ajuda, atrapalha, melhora? Eu não indico muito, não, esfoliação, só com higiene adequada. Uma das predisposições é o atrito, né? Então, se você fizer uma esfoliação, provavelmente pode até piorar. Então, não é recomendado, não, entendeu? Mas... Vocês falaram muito aqui na questão do jovem, né? Do aparecimento disso no tempo de puberdade e tal. Mas isso pode aparecer em outras fases da vida? Pode aparecer numa fase mais já da pessoa adulta? Ele pode surgir, né, aí pela uma primeira vez, e as indicações de tratamento são as mesmas? Já deixo também a pergunta, anticoncepcional, por exemplo, ele ajuda, atrapalha uma pessoa que tem a hidradenite, ela pode fazer uso de anticoncepcional? Pode. Tranquilamente fazer uso do seu anticoncepcional. Não ajuda nem atrapalha? Não atrapalha. Pode ser nenhuma. Pode até melhorar, porque vai diminuir os níveis hormonais sem problema nenhum. Falando da outra parte, você perguntou, a primeira pergunta foi... Esfoliação. A gente falou da esfoliação, né? Essa questão da idade, se ela pode surgir em qualquer momento. A hidradrenite, os estudos recentes, né, vem mudando até a etiologia dela. Antes achava que ela cometia a glândula sudorípara só pelo aprisionamento. Eu vou usar desodorante e vai causar. Hoje em dia não, viram que tem a parte da imunidade. Por isso que a alimentação é importante. Medicações que melhoram a imunidade, melhoram também a ter menos recidivos de lesão. Então, como qualquer doença autoimune, né, alguém pode ter um lúpus e surge a qualquer momento. Né? Você pode ter até depois de 50 anos. E é uma doença que precisa ser mais estudada, entendeu? E agora com novos estudos, ela provavelmente vai ser mais estudada, vai voltar à tona. Porque a hidradenite sempre teve. Só que as pessoas não diagnosticam, não tratam e até mesmo o próprio profissional, o médico mesmo, como é uma doença difícil de tratar, ele não gosta de tratar porque você não vai conseguir falar assim, não, tem cura, não tem. Aí Coisa feia, médico tem que tratar. Tem que tratar, mas não tinha condições. Mas e o próprio paciente... Abriu-se um leque. O paciente não se sente acolhido, entendeu? Essa que é a verdade. Que você quer ir no médico, você quer ser acolhido, você quer resolver seu problema, entendeu? Mas eu acho que o fato que vocês estão colocando aqui, que a gente percebe como uma realidade, é que é uma doença pouco conhecida, né? A própria medicina parece que ainda não tem muito domínio dela. E aí, quando não se tem domínio, a tendência é
né, você vai buscando alternativas que não geram resultado. Tá. Isso eu entendo. Desestimula o médico, desestimula o paciente e essa questão toda. Minha doutora nutricionista, quais são as principais dicas que você dá para o pessoal aí que tem hidradenite? Trocar os alimentos refinados por alimentos integrais. O Dr. Disco tem uma frase muito boa que eu acho fundamental, inclusive para a vida. Desembale menos, descasque mais. Isso aí. Eu acho que a gente está se afastando muito do que é a nossa natureza. A gente vive no mundo de pacotinhos e são os pacotinhos cheios de conservante, corante, acidulante, os antes da vida. Isso tudo piora a inflamação. Então, assim, comer mais frutas, verduras, legumes, ter um pouco mais de paciência, ir para a cozinha, peixes que são ricos em ômega 3. A gente tem a sardinha, que é um peixe barato, a gente estava até conversando sobre isso. A de lata resolve? Melhor fresco, né? Porque a gente já vai entrar lá no embaladinho, né? É verdade. Conservantes, Conservantes. A gente tem um alto teor de ômega 3 na sardinha, então, assim, é excelente. O uso de probiótico, mas aí sempre com indicação de nutricionista ou de um médico, né? Para melhorar esse sistema imunológico. Importantíssimo. Que é importantíssimo. Eu falo, complementando, que a feira é a melhor farmácia. Ah, com certeza. A feira é a melhor farmácia. Pois é. Gente, olha só. A gente se alimenta muito mal. Assim, né? Vocês que acompanham a gente aí sabem que esse tema, essas colocações aqui, elas permeiam assim, a grande maioria dos nossos programas, né? Alimentação. A alimentação faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E a gente está falando hoje aqui de uma doença, a hidradenite, mas a gente tem visto que várias outras doenças, né? Quando a gente cuida da alimentação, isso resolve muita coisa, né? A saúde, ela vem de dentro, de fato vem de dentro. E hoje, essa questão da falta de tempo, comida industrializada, etc., ela acaba empurrando a gente para várias enfermidades, né? Várias enfermidades. Eu ainda tenho duas perguntinhas aqui desse tema antes da gente terminar esse bloco. A laser, né? A depilação a laser, ela ajuda, ela resolve, ela não resolve, ela é proibida? Como é que é? Como é que ela entra nesse processo? Nos casos leves, o laser de iodo, tá? O popular light shear, ou a luz intensa pulsada, ela tem um efeito razoável. Nos casos iniciais, leves, como o André falou. Nos casos iniciais, ela pode postergar, tá? Ela tem um efeito razoável. No início, o laser de iodo. E assim, a gente está falando do laser para tratamento, para minimizar os impactos, ou a questão, e a depilação a laser, ela é indicada ou ela é proibida? Não, indicada. Não é proibida não, entendeu? Mas mas não resolve, né? Você não mas pelo menos não vai ter mais pelo ali. Você retira os pelos. Mas a glândula está lá. Que é um dos fatores de assim, que contribuem para a higiene, né? Para a higiene do ambiente, né? Ajuda, mas não é o fator fundamental, né? Ok. Não... Tá jóia. E ainda uma pergunta, ainda nesse bloco. Quando você tira as glândulas sudoríparas, né, nesse processo cirúrgico, isso não traz alguma outra reverberação no organismo? Às vezes, quando você tira a glândula sudorípara, o que acontece? O organismo ele tenta suar com as outras glândulas. Por isso que eu falei, você vai ter uma hidradenite numa axila só. Você tira todas as glândulas sudoríparas da axila, bota um retalho e tudo mais. O seu organismo vai compensar suando em algum outro lugar. Então, vai suar nas outras glândulas. Então, você pode ter uma hiperidrose, vamos dizer assim, das outras glândulas e pode também ter acometimentos também das outras glândulas com a recidiva. Por isso que é uma doença... Ela sai de um lugar e vai para o outro. Isso, mas não necessariamente por causa da cirurgia, entendeu? Claro, porque a claro. cirurgia, ela tem que ser feita, porque às vezes você faz inflamações recorrentes, daqui a pouco você vai perdendo tudo da axila. Então, já teve paciente que eu fui operar que realmente não tinha nada, só tinha pus. Não tinha mistura nenhuma, músculo para dentro, não tinha nada, entendeu? Então, porque a inflamação vai comendo o tecido, entendeu? Então, tem que
começou a ter, tem que procurar um especialista para... Quanto mais rápido você começar a tratar e remitir, melhor do que você só tratar só as complicações, entendeu? Perfeito. Por isso que o uso dos biológicos vai mudar o curso da doença. Claro. Com O certeza. prognóstico vai ser realmente um boom. Perfeito. Preciso ir para o nosso último intervalo, então vamos lá e a gente volta para as nossas considerações finais e despedidas, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, né? Uma série de informações sobre o tema. A gente espera ter ajudado você. O Paulo disse que eu tenho 1 minuto para acabar o programa, né? Só posso dar tchau para vocês. Então, eu queria agradecer a presença e participação de vocês aqui hoje, Nós é que né? temos que agradecer. Com informações tão preciosas mesmo. Algum recado final? Coma sempre mais alimentos saudáveis e esqueçam os pacotinhos. Isso aí. E o seu? Então, procure sempre um profissional adequado para qualquer doença que você tiver. Acho que essa mensagem, deixar a mensagem para o telespectador é essa. Se você tiver qualquer doença, não tenta procurar. Procura um médico, procure o profissional certo para você ir para o caminho certo. Senão depois fica mais difícil. E evitar piorar o assunto, né? E se você procurar um profissional e de repente esse profissional não deu certo, busca, muda, né? Tenta acertar e ajustar o caminho, né? A mensagem é essa. Pessoa certa para o problema certo, né? Sua mensagem final, querida. Pessoal, sempre prevenção. Prevenção sempre. Tratamento quando se fizer necessário. E observe sempre o seu corpo. O seu corpo diz sinais e sintomas. Ele fala. Observe o seu corpo, observe a sua mente. O que ele diz que você tem. Aí procure um profissional adequado. Mas se observe sempre. Procure ter uma boa alimentação, tomar muitos líquidos, ter, uma vida prazerosa, uma alimentação adequada e um sono reconfortante, que é importantíssimo para você continuar a labuta do dia a dia. É isso aí, é na hora do sono que a gente recupera tudo, né? Que o organismo vai e se refaz. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês, tá bom? Obrigada a você também que participou aí com a gente. Tá aí, a nossa contribuição está feita. Agora é com você, procure mais informações se você precisa e tem essa doença, procure um profissional e você vai conseguir realmente, certamente, ter uma vida boa, uma vida sob controle e com a doença aí alinhada e tratada, né? Nem sempre o mais importante é a gente ficar bom, o mais importante é a gente conseguir tocar com qualidade. Termino o programa deixando vocês com a Aline de Freitas, que canta pra gente. Paz. Você nasceu para ser um grande vencedor. Saiba que Deus é contigo, irmão, não temas. Jesus conhece a dor de ser abandonado, traído e